Hoje, em pleno século XXI, a prioridade da humanidade está totalmente errada. É preciso mudar isso, porque a humanidade não pode ficar ansiosa por coisa alguma. Ela não pode ficar priorizando os afazeres, os negócios desta vida, as coisas terrenas, efêmeras e passageiras, que não trazem proveito algum para ela. Quem faz isso de propósito ou deliberadamente está apenas correndo atrás do vento, porque tudo é vaidade. Então, isso é algo muito errado. E o ser humano não pode ficar ansioso por essas coisas, pelas quais ele dedica o seu tempo, ele prioriza o seu tempo para alcançar essas coisas. É aí que está o grande engano, o grande erro, onde muitos estão laborando nesse erro hoje, se esforçando demais, se cansando para alcançar essas coisas, para querer ter um dia de amanhã melhor, um futuro melhor, uma prosperidade terrena, digamos assim. Então, é preciso que a humanidade entenda que Deus, nosso Criador, não quer que o ser humano passe por isso em tempo algum. Pelo contrário, Ele quer que o ser humano descanse no próprio Deus e lance toda a sua ansiedade sobre Ele, para que assim o próprio Deus cuide de toda a humanidade. É isso que tem que acontecer. Esse é o benefício que muitos hoje não estão tendo, porque estão querendo buscar por si mesmos as coisas. Como eles buscam aquilo que eles devem comer, beber e vestir, ou onde vão dormir, enfim. Então eles passam o tempo se esforçando em fazer isso, quando na verdade eles não precisavam se esforçar nisso em tempo algum, porque quem iria fazer tudo isso, quem iria prover tudo isso para o ser humano é o próprio Deus. Essa é a verdade que muitas pessoas não vivem ainda. Então, é preciso que agora se estabeleça uma prioridade. E a prioridade é buscar a Deus. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. Então, o que o homem deve fazer é descansar em Deus. Deus tem que ser o seu descanso. Deus tem que ser o seu refúgio e fortaleza, o seu provedor, para que você apenas descanse, sabendo que Ele vai te abençoar, sabendo que Ele vai providenciar o seu emprego, a sua saúde, as coisas que você necessita, Ele vai providenciar, não é você, e nem eu em tempo algum. Então a humanidade tem que cair nessa real. E para que isso aconteça, eu vou ler um texto aqui que vai explicar isso. Porque o próprio Senhor Jesus ensinou isso para as pessoas, para a humanidade, para que ela tenha esse benefício de descansar em Deus. Isso é importante demais. É algo sério. Não é brincadeira. Não é palhaçada. É algo simples. Mas o que complica a humanidade é quando as pessoas procuram por si mesmas essas coisas. Se esforçam em querer fazer isso. Mas isso está tudo errado. Então, agora a humanidade pode retornar à sensatez e se purificar esse erro. Ainda há tempo. Para que agora a humanidade tome a firme decisão unânime de buscar a Deus em primeiro lugar, como prioridade absoluta, eterna. Então, isso tem que ser algo constante na vida das pessoas. E para que isso aconteça, eu vou ler um texto aqui para encorajar, estimular e incentivar a humanidade para que faça isso.
Então, esse texto está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 30... Não, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Então eu vou ler aqui, ó. O Senhor Jesus falando disse: buscai, pois, em primeiro lugar. Em primeiro lugar significa prioridade. Você tem que buscar com prioridade mesma, absoluta, perfeita. Essa é a prioridade que Deus aprova que você faça. Ele aprova isso para você e para mim. Isso é bom demais. Isso nos conforta, nos dá ânimo, nos dá esperança, certeza e convicção de que é Deus que vai cuidar de você e de mim para sempre. O que devemos fazer é lançarmos toda a nossa ansiedade sobre Ele para que Ele mesmo cuide de você e de mim todos os dias, sem impedimento algum. Enquanto isso, nós estamos tranquilos. Vamos ler aqui, ó. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, todas as coisas que nós nos esforçamos para buscar, dia após dia por aí, nos cansando, nos cansando, tendo fadiga, tendo cansaço, com preocupações, por querer aquilo, por querer isso, pelo dia de amanhã, saúde e outras coisas mais, os afazeres modernos que existem por aí, as pessoas ficam ficam assim, envolvidas com isso e acabam esquecendo de priorizar a busca a Deus em primeiro lugar. Então, é preciso mudar isso. Essa palavra aqui, ela é para mudar isso. De forma definitiva, na sua e na minha vida. Na vida da humanidade inteira. Então, como Deus é bom em fazer isso em prol da humanidade. Agora, a humanidade tem que abrir os olhos para isso. Tem que acordar, tem que cair na real. E não ficar por aí se perdendo em afazeres. E esquecendo o principal. A melhor parte, que nunca será tirada de ninguém, é essa: priorizar em buscar a Deus em primeiro lugar, para que Ele possa acrescentar todas as coisas a você, para que você fique tranquilo em relação a isso, tendo essa confiança, essa certeza, essa convicção de que é Deus que vai trabalhar em seu favor se você priorizar a Ele em primeiro lugar, com interesse do coração. Então, isso tem que acontecer mesmo. É verdade. Vai se cumprir na vida de quem fizer isso mesmo. Então, eu espero que a humanidade agora entenda. Porque isso é de fácil compreensão. E eu espero que essa compreensão possa fazer você entender isso hoje claramente. De forma objetiva mesmo. Porque essa é a verdade. Pura e simples. As complicações é quando o ser humano fica nessa empáfia, nesse orgulho, nessa teimosia de querer fazer as coisas por si mesmo, tentar fazer isso aí, para tentar buscar uma roupa, um alimento, um remédio, pagar as contas, enfim. Não, você não precisa fazer nada disso. O que você precisa é buscar a Deus em primeiro lugar como sua prioridade absoluta. Assim, Deus vai acrescentar todas essas coisas a você. Sem dúvida alguma. Ele vai agir em seu favor. Dessa forma. Ele vai agir com responsabilidade e eficiência para que essas coisas sejam acrescentadas para você dia após dia. E você não precisa mais se preocupar com o dia de amanhã. E nem quanto ao que vai haver de comer, beber ou vestir. Essa é a verdade. Essa verdade tem que confortar você. Tem que te dar segurança. Tem que te dar convicção de que é assim. Porque é assim mesmo. Sem dúvida alguma. Então, eu espero que a humanidade agora entenda isso. De uma vez por todas. Chegou a hora da humanidade
entender isso, para que a humanidade de forma geral, ou melhor, para que a humanidade de forma geral e de forma unânime possa buscar a Deus em primeiro lugar, como prioridade mesmo, para que assim você mesmo veja em sua vida Deus agindo em seu favor, para que você sempre tenha as coisas que Ele vai acrescentar em sua vida, pela vontade dEle, para que você fique bem, para que você fique descansado, para que você não fique preocupado com o dia de amanhã, porque Ele vai providenciar tudo para você. Então eu espero que essa mensagem possa ser entendida dessa forma, porque é bem claro e simples, não há dúvida a respeito disso. Então, chegou a hora disso acontecer. Eu espero que a humanidade entenda isso, porque essa é a palavra perfeita e eficaz, que pode mudar tudo em sua vida. Para que você entenda que a sua prioridade agora é apenas buscar a Deus em primeiro lugar. Então eu espero que isso aconteça com a humanidade inteira, em nome do Senhor Jesus. Amém.